Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda! Estamos aqui recomeçando nosso aquecimento para a Semana Partiu ETEC, que você já vem acompanhando, já se cadastrou, acredito eu que já se cadastrou, né? Nós temos aí o retorno dos vestibulinhos, o retorno dos exames, isso também já te dá um incentivo a mais a participar dessa semana. E estamos aqui justamente para falar sobre vestibulinho. E aí, aquela coisa de sempre, né? O que vai ser a semana? A semana, pessoal, a gente foca, a gente vai mostrar para você o que você vai estudar de português, de matemática, de física, dando lá para você checklist, dando algumas ferramentas, alguns brindes específicos, algumas coisas bem bacanas para você conseguir turbinar os seus estudos, técnicas de estudo, te explicando um pouquinho como que a sua cabeça aí funciona para você conseguir deixar em ordem. Então, tudo isso a gente vai trabalhar, tudo isso a gente vai fazer durante a semana. Agora, olha só, o que a gente não vai conseguir fazer durante a semana? Te dar algumas explicações sobre vestibulinhos específicos, sobre o que é o vestibulinho, sobre qual escola você pode escolher. Isso não dá tempo, porque a gente tem muita coisa para passar para vocês, né? Então não dá tempo. Daí a importância de você conhecer, se inscrever nas nossas redes sociais, se inscrever nos nossos canais. Então tem lá o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, né, que você está assistindo a esse vídeo. Então você tem a possibilidade aí de buscar nas nossas redes sociais. A gente já tem muito material no nosso canal do YouTube aqui, mostrando para você algumas dicas e algumas sugestões também de como você escolhe a sua escola, como você escolhe o seu curso. Temos as nossas lives conhecendo, né? Então aquela playlist de lives conhecendo, para você conhecer cada uma das escolas, cada uma das opções, e a gente ainda vai trazer sempre mais informação para vocês. Beleza? Agora, quando a gente abre as inscrições aí para a Semana Partiu ETEC, o que acontece é que a gente percebe que algumas pessoas chegam com dúvidas muito básicas, como por exemplo, né, o que é o vestibulinho, né? Pô, o que é isso que vocês estão falando de vestibulinho? Ou então, será que eu posso prestar esse vestibulinho? Tenho que prestar o próximo? Eu estou no nono ano, eu estou no primeiro ano, eu estou no terceiro ano, posso prestar? Tudo isso a gente sabe que são dúvidas que acontecem. E uma outra dúvida muito recorrente é quais vestibulinhos você pode prestar. Será que você pode prestar para todas as escolas? Será que você pode prestar para todas as ETECs, por exemplo? Então, isso tudo são dúvidas que são recorrentes, aparecem aí, vira e mexe, aparece, vocês trazem essas dúvidas pra gente. Como na semana Partiu ETEC, que tá aqui, ó, semana Partiu ETEC vai acontecer na semana que vem, de segunda a sexta-feira, todos os dias, das 8 às 9 horas da noite. Então, todos os dias nós teremos um encontro. Como isso não dá tempo da gente tratar na semana Partiu ETEC, o que a gente fez? A gente faz essa semana de aquecimento para tirar essas dúvidas. A dúvida que a gente vai esclarecer hoje é o que é um vestibulinho? Então, a dúvida que você pode ter é, pô, tá, mas para quê? Né? Para que tem o vestibulinho? Então, essa é a que a gente vai responder hoje. Amanhã a gente vai responder quem pode prestar, se você pode ou se você não pode prestar o vestibulinho. Né? Vai especificar quais os anos escolares que você precisa estar, quais são as possibilidades que você tem. E por último, a gente vai falar sobre quais vestibulinhos você pode prestar. Pode ser que você veio para a Semana Partiu ETEC, por exemplo, pensando que você só pode prestar ETEC, mas você vai descobrir que tem outras opções para vocês. Beleza? Bom, aos que não me conhecem, meu nome é Maurício e eu tô aqui justamente para te ajudar a esclarecer essas dúvidas. Então vamos lá. O que é o vestibulinho? O que é o processo de vestibulinho? O processo de vestibulinho, pessoal, nasce da necessidade, nasce daquela vontade das pessoas entrarem em uma escola técnica, mas não ter vaga para todo mundo. Então, precisa de alguma forma selecionar as pessoas, né? Então, conseguir encontrar aquelas que vão ter acesso a essas vagas. E aí, o que se faz normalmente é um exame, como é no vestibular. Então, o que a gente fala? A gente fala, por analogia, tem um vestibular que é para o curso superior, como a gente está falando de nível médio, né, um técnico de nível médio, a gente está falando do processo de vestibulinho. Beleza? Então, essa é a ideia aí do vestibulinho. Então, é um processo seletivo que vai selecionar quem tem acesso a determinadas escolas, determinadas vagas. Beleza? Bom, e o que você precisa entender? Em geral,
Em geral, isso ocorre por um exame. E aqui eu vou fazer um parênteses, por quê? Porque nos anos de pandemia, esse exame não aconteceu. Foi feito lá um processo de análise de histórico, mas já no final do ano, né, muitas escolas voltaram e agora, no meio do ano, as ETECs também já voltaram federal. Então você tem algumas opções de escola. Então a gente vai falar para vocês que, pessoal, para o fim do ano, né, para o segundo semestre, todas estarão de volta. Então entendam, o processo de seleção, os vestibulinhos acontecem como uma prova, como um exame. Beleza? Além disso, existem algumas diferenças entre os processos de vestibulinho. Como assim, Maurício? Olha, em geral, você tem ali um processo de vestibulinho, lembra, o vestibulinho vai dar acesso a escolas de nível médio, né? Não é que ela é mais ou menos, é que ela é uma escola de nível médio, nível de ensino médio. Então você vai ter acesso a primeiro, segundo, terceiro ano do seu ensino médio e você vai ter acesso também às possibilidades de curso técnico. Tudo bem? Curso técnico de nível médio. Legal. Então, a isso se dá o nome de vestibulinho. A gente aqui no nosso canal também trata como vestibulinho, e aí não é exatamente preciso porque ele não seleciona, né, para ingresso nas escolas, mas há processos, por exemplo, como exames de bolsas de escolas particulares. Por quê? Porque o conteúdo que é trabalhado no exame de bolsa de escolas particulares também é muito parecido com a revisão que se faz, né, com os conteúdos que se fazem para o vestibulinho. Então a gente aqui no nosso canal trabalha como todos esses processos, então seja processos de seleção, então processos seletivos, como também exames de bolsas de escolas particulares, como vestibulinho. Beleza? Ficou claro? Acho que isso aí todo mundo conseguiu entender. Legal, Maurício. E o que é cobrado nesses vestibulinhos? Bom, essa é uma dúvida muito importante. E aí vai depender do vestibulinho. Vou te dar um geral. Na maioria dos processos dos vestibulinhos, vocês vão ser cobrados por conteúdos do sexto ao nono ano de língua portuguesa, então português, matemática, e lembrando que matemática inclui ali álgebra e geometria, então português, matemática, física, química, biologia, história e geografia. Este conjunto é o que você será cobrado. Você vai ser exigido, você vai precisar lembrar desses conteúdos de português, matemática, física, química, biologia, história e geografia. Os processos de vestibulinho, em geral, acontecem com isso. E, como eu disse, vale também para exame de bolsa. Se você já fez algum exame de bolsa, você viu lá que normalmente também caem essas matérias, né? Porque a escola quer ter uma noção, né, para te dar uma bolsa, ela quer ter uma noção como que você está em várias áreas ali do conhecimento. Fechou? Mas existem processos específicos, como, por exemplo, do IFSP. O do IFSP é um processo que cobra português e matemática apenas. Tudo bem? Será que para o fim do ano vai vir completo como os outros? Não sabemos ainda. Por enquanto está cobrando português e matemática. Já te digo assim, ó, nós estamos aqui há um tempinho, né? Faz 50 anos. Então, nesse tempo, nesse período, a federal já cobrou, como a ETEC, por exemplo, todas essas disciplinas. Beleza? Além disso, existem outros processos. Então, ó, ETEC, né? Você vai ser cobrado por português, matemática, física, química, biologia, história, geografia, e é exatamente isso que a gente vai falar aqui, ó, na semana Partiu ETEC. Por isso que é importante, se você ainda não se cadastrou, vai lá, partiuetec.com.br e se cadastra, que a semana que vem a gente vai te passar exatamente o conteúdo que cai nesses vestibulinhos, beleza? Ah, Maurício, mas vale também para federal, que você falou que é só português e matemática? Vale, porque basta você recortar ali português e matemática do conteúdo. Lembrando que é importante você resgatar o conteúdo de todas as disciplinas, porque depois, quando você entrar lá no seu ensino médio, você vai ser exigido por todas essas disciplinas, beleza? Legal. Que outros processos tem? Vamos falar, por exemplo, de um outro processo que é o do Colégio Termomecânico, ou do CTI, ou do COTUC, ou do COTIL, né? Essas escolas, elas, além desses conteúdos, além disso tudo que eu falei, então português, matemática, física, química, biologia, história e geografia, tem no meio do processo deles lá uma redação. Uma redação. E aí é uma coisa bem específica. Maurício, na semana Partietec a gente vai falar de redação? Não.
Não porque é uma coisa bem específica, mas, Profitec trabalha redação? Trabalha. Né? E a gente tem vídeos e conteúdos aí falando sobre termomecânica, Cotuca. Cotil tem entrevistas aí com o pessoal do Cotuca, né, da termomecânica. Então procura no canal que você vai ver que tem bastante informação para você também ter acesso a isso tudo que a gente está falando. Beleza? Além disso, colégio de termomecânica também exige inglês. O inglês lá não é assim uma coisa, se você errar, você vai ser eliminado. Não. Mas se você souber, você vai ter uma vantagem aí sobre os outros candidatos. Beleza? Então, ó, vou repetir aqui para ficar bem claro. ETEC, português, matemática, física, química, biologia, história e geografia. Quando a gente vai para esses outros processos, como CTI, CTA, Cotuca, Cotil, termomecânica, além desses, existe também a redação. No caso específico da termomecânica, também tem inglês. Beleza? E tem o processo com o da federal, que é só português e matemática. Agora, o mais importante aqui que eu quero ressaltar para vocês, o mais importante que eu quero deixar bem claro para vocês. Se vocês estudarem esse conteúdo que a gente vai mostrar aqui, ó, na semana Partiu ETEC, você vai estar estudando ao mesmo tempo para todos esses processos. Por isso que lá na quinta-feira a gente vai falar sobre quais processos você pode participar. A gente vai deixar isso mais claro para você. E aí você vai entender que se você estudar de uma forma organizada, né, vendo todo o conteúdo ali que a gente vai te passar, se você fizer isso, você está estudando para todos esses vestibulinhos. E isso é legal porque aumenta as suas chances. Beleza? Então, ó, fechando aqui, vestibulinho. É um exame, então já voltou aí praticamente em todas as escolas a ser um exame. Esse exame cobra alguns conteúdos. Português, matemática, com certeza absoluta, mas normalmente português, matemática, física, química, biologia, história e geografia. Aquele conteúdo que você deveria ter aprendido do seu 6º ao 9º ano. Beleza? Ficou claro? Então, ó, precisa entender isso para quando a gente chegar na semana Partiu ETEC, vocês não me perguntarem sobre isso. Porque eu nem vou conseguir responder sobre esse assunto. Eu vou falar, ó, assiste lá uma live que a gente tem, uma live específica para quem quer entender melhor sobre os vestibulinhos. Beleza? Uma coisa muito importante. Você consegue fazer mais de um processo? Em geral, sim. Os processos não se cruzam, né? Não são na mesma data. Mas aí a gente vai falar sobre isso um pouquinho melhor lá para deixar isso mais claro. Beleza? Então, ó, recado para vocês. Entendam aí sobre o vestibulinho, se inscrevam-se no nosso canal no YouTube, inscrevam-se nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, para você ter essas informações ali. Sempre que saírem informações, a gente está colocando nos nossos canais. Agora, para participar da semana Partiu ETEC aqui, ó, você entra no link que está aí na descrição, então digita lá, partiuetec.com.br, vai cair na página específica que você precisa se cadastrar. Por quê? Porque a semana não acontece aberta aqui no YouTube, beleza? Você precisa estar cadastrado para receber o link, de preferência em um dos nossos grupos do WhatsApp, porque aí a gente vai te mandar o link específico para você participar, justamente para evitar a pessoa que está passando pelo YouTube, mostra aí o nosso vídeo, ela se interessa, né? E aí ela começa a entrar na nossa aula ali de conteúdo, e pergunta, mas poxa, eu posso fazer o vestibulinho da ETEC, posso fazer federal, posso fazer liceu? Tudo isso a gente tenta restringir para aquelas pessoas saberem do que a gente está falando. Fechou? Então, ó, amanhã a gente vai conversar melhor sobre se você pode fazer o vestibulinho. Então, amanhã, às 4 horas da tarde, a gente vai conversar exatamente sobre isso. Então, já vai reservando no horário. E na semana que vem, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, a gente vai falar na semana Partiu ETEC dos conteúdos, como você estuda e te dá alguns presentes que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Agora, olha só. Uma coisa que eu vivo falando e eu vivo repetindo para vocês. Não importa se vai ser conosco, se vai ser através da semana Partiu ETEC, se vai ser num curso específico nosso ou em outro curso qualquer. Não importa. Mantenham-se ativos, mantenham-se estudando, porque vocês vão precisar disso para os vestibulinhos, sem dúvida nenhuma, mas mais do que isso, vocês vão precisar disso para o seu ensino médio, para o seu curso técnico. Isso é muito, muito, muito importante. Beleza? Então, ó, espero vocês aqui amanhã para a gente esclarecer. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar aí no chat, né? Agora,
ao vivo aqui, vocês têm o chat aberto, mas se você está assistindo a gravação, coloca nos comentários, eu te respondo, tá bom? A gente tenta responder aqui a todos que acessam os nossos vídeos. Beleza? Bons estudos para vocês e até amanhã.